Boa noite, irmãos. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que lindo escutarmos que Jesus está vivo. É disso que nós vamos compartilhar com vocês nessa noite. Acho que talvez todos já saibam, mas vale a pena esclarecer. O pastor André está em viagem, está na Palestina nesse momento. E estamos aqui como igreja orando, não é, por sua vida, por sua viagem, e louvando ao Senhor e aproveitando esse tempo para nos aproximarmos do nosso Jesus, Senhor Jesus também, por sua palavra. O tema da mensagem de hoje, eu acho que já vai chegar ali para vocês, é esse: quando Jesus me chama pelo nome. Convido você a abrir o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Eu vou ler os versos de 10 a 18. Evangelho segundo João, capítulo 20, 10 a 18. Vai projetar ali, eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia. Esse texto diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, eu creio, ó Deus, que a Tua palavra tem poder para tocar no fundo da nossa alma, do nosso coração, e que a voz do Teu Espírito Santo agora nas nossas vidas pode nos transformar de acordo com a Tua vontade. Por isso eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento e que assim possamos Te ouvir e atender o Teu chamado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto revela o primeiro encontro que Jesus teve depois da sua ressurreição, o primeiro encontro pessoal de Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar e naquele dia então de domingo, ele, bem ao lado do sepulcro onde ele tinha sido sepultado, ele encontra uma mulher chamada Maria Madalena. E aí vale a pena aqui esclarecer ou elucidar um pouco sobre quem foi essa mulher, Maria Madalena. Tem muita gente que interpreta a existência dessa mulher como aquela pecadora, como a prostituta que limpou os pés de Jesus, ou como a adúltera que foi trazida até Jesus. Mas a verdade é que são apenas tradições, principalmente de teólogos católicos, que identificam Maria Madalena como sendo esta mulher. O que nós sabemos, né, e que está nos textos bíblicos a respeito dessa mulher, da Maria Madalena, é que ela é uma das muitas Marias que seguiram a Jesus. Jesus tinha muitas mulheres que o seguiam, e essa é identificada como Maria Madalena simplesmente porque ela vem de uma região da Judéia chamada Magdala. Então, ela era conhecida como a Maria da Magdala, que para nós acabou sendo Maria Madalena. E há uma identificação muito especial sobre quem foi Maria Madalena nos evangelhos, que trazem aí notícias importantes sobre essa mulher. E isso a gente pode dizer com certeza: Maria Madalena foi uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Isso está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, os versos de 1 a 3, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus.
os 12 estavam com eles e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam sido retirados 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Então, Maria Madalena, isso a gente sabe com certeza, foi uma mulher que por muito tempo foi dominada por Satanás. E eu não sei se você já teve contato com alguma pessoa que foi endemoniada. Eu já tive experiência de ministrar a muitas pessoas nesse sentido. E eu posso dizer para você com certeza, essa mulher, que foi por um tempo envolvida no mundo das trevas, e que por isso não tinha comunhão nenhuma com Deus, essa mulher foi uma mulher que sofreu na sua vida consequências de quem habitou e coabitou com demônios. E por isso, certamente, ela era uma mulher infeliz, perturbada, ela era uma mulher sem esperança, mas que um dia conheceu o Senhor Jesus, foi liberta desses demônios, sua vida foi transformada e a partir daí, ela começa a ser uma seguidora de Jesus. Como muitas outras pessoas, ela andava sabendo que seguia alguém muito especial, que ela esperava que fosse o Messias, o Filho de Deus. Madalena também é citada em outros momentos importantes da vida de Jesus, como por exemplo no momento da sua crucificação. Isso está registrado em João 19, 25, diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ou seja, naquele dia que Jesus foi levado para ser sepultado, ou para ser primeiramente crucificado, Maria Madalena o acompanha e ela está presente no momento da crucificação. Ela vê todo aquele martírio, aquela tristeza que foi Jesus ter suas mãos e pés cravados ali na cruz, e ela acompanha isso, e muita gente se esconde nesse momento, mas a gente tem uma outra informação sobre Maria Madalena. Ela também observou o momento em que Jesus morreu. Porque desde o início da crucificação até a morte, essa era uma tortura que podia durar dias. No caso de Jesus foram apenas poucas horas, mas ela passa aquelas horas ali. Então em Marcos 15, 39 e 40, e depois eu vou para o 46 e 47, diz assim: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Então, naquele momento difícil dos seguidores de Jesus, quando eles veem todos os seus sonhos indo água abaixo, porque o seu líder tinha sido crucificado, tinha morrido na cruz, Maria Madalena decide ficar ali, mesmo sabendo que isso poderia trazer consequências sérias sobre a sua vida. Eles imaginavam que depois da morte de Jesus poderia acontecer alguma perseguição aos seguidores de Jesus. Mas ela não se incomoda com isso, ela fica ali durante a sua crucificação e acompanha até sua morte, e quando retiram o corpo de Jesus para ser sepultado, Maria Madalena fica presente. Algum tempo atrás eu assisti um filme chamado Código da Vinci. Não sei se você assistiu o filme ou leu o livro, que era bem mais interessante que o filme, mas esse filme era meio que uma viajada assim, do autor, né? O autor pega alguns documentos gnósticos de centenas de anos depois da vida de Jesus, e ele cria uma teoria de que Jesus se casou com Maria Madalena, e mais do que isso, que ele teve um filho, né? Eu chamo isso de alucinação arqueológica, sabe? Quando a pessoa pega uns documentos e inventa o que quer. Mas é lógico, as pessoas têm liberdade, o enredo até ficou interessante, o filme não ficou bom, mas o livro chamava um pouco a atenção e tal. Mas o fato é que essa mulher, sem nenhuma importância para a sociedade judaica daquela época, ela é a primeira pessoa com a qual Jesus tem um encontro pessoal após a sua ressurreição. Ela já tinha visto o sepulcro vazio de manhã, já tinha chamado João e Pedro, eles tinham ido lá, tinham constatado que onde Jesus tinha sido depositado estava vazio, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles vão embora falar com os outros, mas ela fica ali.
ela não vai, ela fica presente. E na entrada do sepulcro, então, de repente, diz o texto que ela viu 2 anjos, aonde Jesus tinha estado. Ela não reconhece, e depois ela encontra o próprio Senhor Jesus, e ela pensa que Jesus era quem? Alguém se lembra? O jardineiro, estava cuidando do jardim ali do lugar. E eu não sei como pode ser alguém encontrar Jesus e não ter certeza, né, de que é Ele. Talvez ela estivesse com a cabeça muito baixa, talvez os olhos muito cheios de lágrimas, talvez estivesse viajando. Ela viu uma presença ali de alguém e não imaginou que fosse Jesus. E tem um pequeno diálogo, né, entre os dois, até o ponto que Jesus diz para ela assim, Maria. E quando Jesus pronuncia o nome daquela mulher, naquele momento ela tem certeza absoluta com quem ela está conversando. Naquele momento tudo muda na cabeça da Maria. E ela diz, mestre, e pode parecer estranha essa demora no reconhecimento de Jesus, mas o fato é que mesmo que Jesus já tinha avisado que se ele morresse, ele ressuscitava, ele tinha falado assim, ó, se destruir o templo de Jerusalém, eu reconstruo em 3 dias, e ele estava falando de si mesmo, mas ninguém esperava a ressurreição, nem os discípulos. Eles estavam todos desesperados, preocupados, perplexos, sem saber para onde ir, escondidos, com medo. E ela também devia estar pensando assim, não sei o que vai ser da nossa vida a partir de agora. Mas quando Maria ouve o seu nome, dito pela voz mais amorosa, mais compassiva, mais calorosa, mais paciente, mais poderosa do universo, ela sabe que ela está falando naquele momento com o seu Salvador, com o seu Senhor, com o Senhor Jesus. Então, o que eu quero destacar nesse texto e compartilhar com vocês nessa noite, é essa maneira, essa forma como Jesus conversa ou estabelece essa primeira comunicação após a ressurreição com Maria Madalena. Ele faz isso chamando o seu nome. Sabe, alguns estudiosos já comprovaram que um dos sons mais agradáveis ao ouvido humano é o som do nosso próprio nome. A gente gosta de escutar boa música, a gente gosta de escutar os passarinhos cantando, coisas assim, mas há uma reação química no nosso cérebro de imensa satisfação, eu não sei porquê, quando alguém fala ou pronuncia o nosso nome. A gente gosta de ser chamado pelo nome. Eu vou dar uma dica aqui para você. Aliás, é interessante, tem até um ditado que diz assim, falem bem ou falem mal, mas falem... eu gosto de estar na boca do povo. Essa é a verdade, eu gosto de ser comentado pelas outras pessoas, ainda que alguém fale mal. É melhor aparecer de alguma forma, isso faz bem para o nosso ego, para a nossa existência. E aí a minha dica é a seguinte, no dia a dia, nunca desperdice um crachá. Nunca desperdice um crachá. Tem gente que reclama, eu fui mal atendido lá no posto de gasolina, eu fui mal atendido no consultório médico, eu fui mal atendido no restaurante. Eu sei, isso acontece. Mas se você for conversar com alguém que você não conhece, e essa pessoa tiver de alguma forma o nome dela, pode ser na mesa do delegado, está lá o nome do doutor, chame ele pelo nome. Chame essa pessoa pelo nome. A pessoa que vai colocar a gasolina no seu carro, chame ele pelo nome, se ele tiver com crachá. Porque você vai, certamente, se a pessoa estiver num dia ruim, estiver mal-humorada, só de ouvir o nome dela, ela já vai ficar um pouquinho mais calma. E talvez ela atenda com mais presteza a sua solicitação, só porque você a chamou pelo nome. Eu tenho dado treinamentos para muitas pessoas já há muitos anos, e tenho aprendido coisas assim. Quando a gente chama alguém pelo nome, a gente sai ganhando. A não ser, bom, é lógico, tem algumas situações, a Sara está aqui hoje, Sara, vou falar de você. Porque eu sei que o Mário André, filho da Sara, em casa é mais chamado de André, é isso? E os amigos me chamam ele mais de Mário. Eu fiquei um tempão até descobrir se eu falava Mário, Mário André, ou Mário André, ou Mário André, ou só uma coisa, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, quem tem nome composto, que nem o caso do Mário André, ele gosta de ser chamado pela mãe dele de André, mas de vez em quando ela deve ter chamado assim, Mário André. Se você tem nome composto, quando você é chamado assim, Mário André, você já sabe que
tem problema, né? O meu nome é naturalmente composto, né? Josemir não foi uma coisa que desceu das galáxias, não. É lá do Nordeste. A mãe chama Josefina e o pai chama Almir. Josefina com Almir, Josemir. Certo? Então, o meu nome é naturalmente composto. Minha mãe sempre me chamou de Jô, mas quando ela falava Josemir, é nome composto, segura. Pois bem, ainda assim, é melhor ouvir o seu nome do que ouvir, ô, Psyu, ou você. A gente gosta de ser chamado pelo nosso nome. E eu vou dizer uma coisa para você. Empresários, professores, médicos, são sempre instruídos. Se possível, chame os seus colaboradores, as pessoas com as quais você tem relacionamento próximo, ou que você tem alguma hierarquia sobre eles, sempre pelo nome. Isso faz diferença. E o texto que nós lemos aqui mostra que para Maria fez diferença ser chamada pelo nome. Ela mudou toda a sua visão e toda a perspectiva da situação a partir daquele chamado de Jesus. E outra coisa interessante está no versículo 17 que a gente leu, que diz assim: Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Significa o seguinte, que não somente ela reconheceu Jesus, como ela foi em direção a ele e pegou Jesus. Tipo assim, você já sumiu uma vez, dessa vez você não some mais. Agora eu agarro, agora fica comigo. E ele diz, não precisa me segurar. Ainda não estou indo para o Pai, ainda vou ficar um tempo aqui com vocês. E ela agarrou Jesus naquele dia porque ela tinha certeza de que uma oportunidade de ter o seu nome chamado pela voz de Jesus não pode ser desperdiçada. E ela agarrou. Sabe aquelas poucas oportunidades que a gente tem na vida, de vez em quando coisas passam? Mas Maria não falou assim, não, agora é comigo. Eu seguro esse homem aqui. Eu seguro o meu mestre aqui. Eu não quero que ele se vá novamente. Entenda que, conforme aconteceu naquele dia, até hoje, eu creio, e essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, quando o pastor André pediu para eu falar sobre esse texto, que Jesus continua chamando cada um de nós da mesma forma. Eu não sei exatamente como isso acontece. Eu sei que, primeiramente, quando eu tinha 12 anos de idade, Jesus me chamou para crer que Ele seria o Salvador da minha vida. E depois, entre 17 e 18 anos, um dia eu estava num culto como esse, e eu sei que Jesus falava assim para mim, eu quero contar com você. Alguém diz assim, mas você ouviu a voz de Jesus? Sim e não. Não era com esse ouvido, mas era no fundo do meu coração. Jesus falava assim, eu quero ter algo diferente com você. E eu sabia que era Ele. E às vezes você, não sei se tem alguém aqui que não é muito acostumado à igreja, pode falar assim, isso é papo desse pessoal que manipula, sabe? Porque esse pessoal que fala em público, eles vão falando de um jeito, ele conta uma historinha, daqui a pouco a gente sai acreditando neles. Eu sei que isso pode passar pela cabeça da gente de vez em quando, mas quando a gente ouve a voz de Jesus, a gente não tem dúvida. A gente sabe que é com a gente. Por mais que alguém tente falar, e eu fiz faculdade de estatística, eu vivia no meio daqueles matemáticos, dizendo, não, isso é ilógico, isso não tem lógica. Eu digo assim, o que não tem lógica é eu dizer que eu não ouvi. Porque eu ouvi. Eu não lembro se foi Josemir ou só Jô, não lembro. Mas eu lembro que eu sabia que era comigo. Pois bem, hoje, eu creio que você pode ter vindo aqui a esse culto nessa noite, porque Jesus planejou de alguma forma falar o seu nome hoje. Eu creio nisso. Eu tenho orado por isso durante essa semana. E quero dizer que Jesus nos chama pelo nome porque Ele nos vê como pessoas muito importantes, como seres únicos. Pessoas que Ele não troca por qualquer outro. Não. É individualmente. Então quero destacar 3 verdades. As 3 começam com letra R, para depois talvez você conseguisse se lembrar sobre o que significa esse encontro de cada um de nós com Jesus e Ele nos chamando pelo nome. A primeira coisa é o seguinte: quando Jesus me chama pelo nome, isso prova a sua ressurreição. Prova que Ele está vivo. Por quê?
Porque Jesus já morreu há muito tempo atrás. E não tinha como ele saber meu nome hoje. Faz bastante tempo, eu assisti uma entrevista, na época que o Jô Soares tinha aquele programa diário, de um médium chamado Gasparetto. E ele estava sendo entrevistado pelo Jô Soares. E ele então começou a receber alguns espíritos e a pintar quadros e fazer coisas assim. Em determinado momento o Jô Soares perguntou para ele assim: legal que você recebeu os espíritos desses pintores que já faleceram muito tempo atrás. Você pode hoje receber um espírito de um pintor que ainda vai nascer? E daqui a alguns anos esse quadro que hoje você pintar aqui não vale nada, daqui a algum tempo eu vou ficar milionário com esse quadro? E o Gasparetto ficou parado um tempo e falou assim: isso eu não tenho permissão de fazer. Na verdade, a pergunta do Jô Soares foi muito interessante, porque o mundo espiritual, teoricamente, é um mundo que não tem tempo. Então, uma pessoa que consegue alcançar o espiritual, ele poderia fazer para trás o que já aconteceu, mas também poderia fazer para frente, certo? Mas isso não é permitido. Por quê? Porque essa pessoa não tinha autoridade no mundo espiritual. Mas hoje, Jesus, depois de ter vivido aqui na terra há mais de 2000 anos, quando ele olha para mim e fala comigo: Josemir, isso é sinal que ele não ficou mais morto, que ele está vivo. Maria, naquele momento, teve uma confirmação, mesmo tendo visto o último suspiro de Jesus, o seu sepultamento, tudo isso, mas que ele tinha retornado à vida. E ela o segurou, o que prova que ela não viu um fantasma, uma imagem, ela não teve uma alucinação, não foi uma coisa que ela sonhou. Não, ela pegou fisicamente Jesus. E ela conversou com ele como uma pessoa. E olha, depois de Maria, muitas outras pessoas encontraram Jesus, assim, pessoalmente, após sua ressurreição. Eu não sei se vocês assistiram um filme, chama A Testemunha, um filme bem legal. Já passou alguns anos atrás e eu e a Márcia assistimos de novo agora na última Páscoa. É a história de um centurião romano que é encarregado por Pilatos de achar o corpo de Jesus. Quando some o corpo de Jesus, fala assim: agora o pessoal vai começar a falar que ele ressuscitou. Então dá um jeito de encontrar esse homem. Eles saíram desenterrando todos os mortos. Houve um alvoroço, né, para descobrir onde estava o corpo de Jesus. E esse centurião acaba tendo encontro pessoal com Jesus. Eu não vou dar muito spoiler não, só um pouquinho. E ele acaba se encontrando pessoalmente com Jesus. E por que essa história da ressurreição é tão forte? É tão forte porque é provado que ninguém morre por uma mentira. Por exemplo, vamos supor que Jesus morreu, os discípulos esconderam o corpo de Jesus e pensaram assim: agora vamos esconder o corpo dele e vamos falar para todo mundo que ele ressuscitou. É mentira, mas vamos contar assim, que aí pelo menos a gente fica importante. Combinado? Combinado. Isso seria algo plausível se eles tivessem ganhado alguma notoriedade, algum prestígio com essa história. Mas de todos os discípulos de Jesus, o único que a gente não sabe, ou que a gente sabe, que não teve morte violenta por conta dessa afirmação que Jesus ressuscitou, foi João. Todos os outros foram torturados, massacrados, presos, condenados à morte, alguns crucificados, inclusive de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque eles nunca negaram que Jesus ressuscitou. Eles encontraram Jesus depois da ressurreição e o pessoal dizia assim: olha, se você não falar que isso é mentira, eu vou cortar seu braço. Ele fala: corta esse. Eu vou cortar o outro, eu vou jogar você aos leões. Pode jogar. Por quê? Porque eu sei que eu vi. Não é uma história que a gente inventou. E esse é um problema para os historiadores que não creem na ressurreição de Jesus. Porque se fosse mentira, em algum momento alguém falava assim: quer saber? Eu não vou morrer por causa disso. É uma história que a gente inventou, nós 4, nós 5, nós 10, nós 11. Eu não vou inventar. Eu vou entregar logo. Mas ninguém. E muitos, dezenas e centenas, foram levados à morte, porque não podiam negar que tinham visto Jesus vivo novamente. Amém? Amém. Aliás, a ressurreição é tão importante que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. O que ele está querendo dizer é o seguinte: vocês vivem como igreja,
adorando a Deus, louvando a Jesus, só porque Jesus ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, é a mesma coisa. É a mesma coisa do que você seguir a Jesus ou seguir Buda, Maomé, Confúcio. São líderes religiosos que escreveram coisas sábias. E a gente diz assim, mas é tudo igual. Não, tem uma coisa que não é igual. Você pode visitar o túmulo de Maomé, de Confúcio e de Buda e chegar lá e até fazer uma homenagem para alguém que está enterrado lá. Se você for ao local onde Jesus foi sepultado, você pode adorar a Jesus, mas ele não vai estar lá, está vazio. Essa é a diferença. É isso que diferencia o relacionamento de Jesus e faz dele não somente um líder religioso, mas alguém que pode intervir na minha vida hoje. Por quê? Porque ele está vivo. Porque ele ressuscitou. No versículo 15, Jesus até pergunta para Maria assim, Maria, por que você está chorando? Por que será que ela estava chorando? Por que ela estava chorando? Porque ela estava triste, Jesus tinha morrido. Ela foi lá para ver um amigo dela sepultado, chegou lá, o corpo não estava lá, falou, além de tudo ainda roubaram o corpo do meu Senhor. E Jesus sabia que era essa tristeza de Maria, mas ele pergunta para ela, por que você está chorando? Na pergunta está implícito uma afirmação, não precisa chorar. Por que você está chorando? Eu estou aqui. Aí quando ela olha e vê que é Jesus, ela fala, por que eu estou chorando? Ele está aqui. E ela agarra Jesus. Não tinha motivo para chorar mais. E porque ele estava vivo naquele dia, ele está vivo hoje, eu sei que ele ressuscitou. Jesus continua falando com a gente, quando a gente está orando, quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está cantando, quando a gente está conversando, quando a gente está conversando com outras pessoas, e Jesus fala com a gente por meio de outras pessoas. Jesus continua falando conosco em situações públicas ou solitárias, assim como fez com Maria Madalena. Ele ainda tem esse poder de pronunciar o seu nome com a voz dele, que você não pode resistir. Então a primeira coisa, a primeira verdade é que se ele fala ainda, se falou com Maria Madalena e fala ainda conosco hoje, é porque ele ressuscitou. Isso é prova da ressurreição. A segunda, também com R. Quando Jesus me chama pelo nome, é porque ele quer me oferecer um relacionamento. Eu quero agora que você se coloque no lugar de Jesus, tá? Faz essa prática comigo. Uma semana antes, você chegou em Jerusalém como bambambam. Você foi montado num jumentinho, as pessoas falavam, Hosana o que vem, né? O filho de Davi. E as pessoas pegavam palmeiras, não é? E tinha aquele domingo de ramos, né? Faziam como se ele fosse um rei, um desfile real. E ele entra na cidade de Jerusalém daquela forma importante. Depois começa uma perseguição, ele é traído por um dos seus principais amigos, vamos supor, você foi traído por Judas, você foi preso, você foi açoitado, você foi condenado sem ter crime nenhum. Aí ainda levaram, tinha uma possibilidade, ou soltava Jesus ou soltava um criminoso conhecido da época, eles preferem um criminoso, soltam um criminoso, deixa você, e você morre na cruz, sofre. Isso foi na sexta à tarde. No domingo de manhã você ressuscita. Minha pergunta, me ajudem aí. Para quem você apareceria primeiro? Quem me ajuda? Você ressuscitou, você ficou 3 dias morto. Tinha acontecido tudo aquilo, você ressuscitou. Opa, estou de volta. Aonde você iria em primeiro lugar? Para falar com quem? Ninguém ia para lugar nenhum? Ficava lá? Tem algumas chances, né? Esse aqui já é mais político, entendeu? Ele falava assim, eu ia direto para Pilatos. Eu ia para Herodes, falar, o que vocês me crucificaram, que eu era o rei dos judeus? Olha aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha a minha mãozinha. Tinha outras possibilidades, não tinha? Essa era uma possibilidade. Eu vou até os líderes romanos. Era uma possibilidade. Qual outra? Isso tinha que vir de uma mulher. Eu ia até a minha mãe. Lógico, gente. Faz alguns anos, eu vi o Gilberto Gil dando uma entrevista e o filho dele tinha falecido. E perguntaram para ele assim, como você se sente? Ele falou assim, eu não sei. Porque eu sempre me preparei para enterrar meu pai e minha mãe. E quem já enterrou pai e mãe sabe que não é fácil. Eu já enterrei meu pai. Não é fácil. Mas a gente espera que um dia isso vai chegar, certo? Mas enterrar um filho, algum de nós espera?
Ninguém espera. Ninguém espera um dia estar sepultando o seu filho. Pois bem, Maria teve que ver o seu filho morrer e sepultar seu filho. Talvez Jesus naquela hora pensasse assim, eu primeiro vou falar com a minha mãe. Mãe, eu estou aqui, mãe. Não precisa chorar mais. Talvez com Tiago, irmão dele, que nunca creu que ele fosse o Messias, depois só vai se converter depois da ressurreição de Jesus, falar, Tiago, está vendo? Era verdade, meu irmão. Talvez. Outra possibilidade era os líderes judaicos, talvez Caifás, né, que tramou todo aquele negócio para entregar a vida de Jesus aos romanos. Talvez falasse, agora eu vou lá falar com Caifás. Ele que pensa, que manda no povo de Deus, que sabe tudo, que interpreta a palavra de Deus, que estuda, mas é tudo da boca para fora. Ele não sabe o amor que meu pai tem pelas pessoas. Eu vou lá falar com Caifás. Era outra possibilidade. Outra era os discípulos. Olha, eles estão chorando escondidos aí, eu vou lá falar com eles, falar, meus amigos, eu estou aqui, vamos junto. E a minha pergunta, e quando eu leio esse texto, ela vem diante dos meus olhos, é o seguinte, será que Jesus escolheu Maria Madalena? E se você é um daqueles cretinos que vai falar uma coisa, eu já vou adiantar para você que não é. Porque tem cretininhos que falam assim, não, sabe por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres? Porque elas são mais fofoqueiras, elas iam sair falando mais rápido. Bobagem, né? Homem é fofoqueiro igual mulher, gente. É tudo a mesma coisa. Só que a gente esconde mais. É a mesma coisa. Jesus, na verdade, não escolheu Maria Madalena. É a minha forma de enxergar. Não é? Na verdade, ele escolheu qualquer ser humano que ele tivesse contato. Ele escolheu a primeira pessoa que ele encontrou para dizer assim, eu quero ter um relacionamento com você. Se fosse qualquer outra pessoa, Jesus o teria chamado pelo nome da mesma forma. Porque essa é a maneira como Jesus trabalha. Ele se aproxima de qualquer pessoa que dá uma brecha para a sua presença e fala assim, eu quero ter um relacionamento com você. Essa é a forma como ele faz. Maria Madalena não tinha importância nenhuma para ser testemunha da ressurreição de Jesus. Aliás, por ser mulher, o testemunho dela nem valia nada. Naquela época, o testemunho de uma mulher sem outras testemunhas masculinas não tinha valor nenhum em tribunal algum. Por quê? Porque ela era uma mulher, a palavra de uma mulher não valia. Então, não é assim, ele ia conseguir alguma coisa. Ele não ia conseguir nada. Mas ele não queria perder a oportunidade de, ao encontrar alguém, dizer assim, Maria, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu estou aqui porque eu quero ter um relacionamento com você. Jesus não estava muito preocupado com quem ela era, com o nível de influência dela. Eu quero dizer a mesma coisa para você hoje. Jesus não olha a sua formação, o seu sexo, a sua família, a sua história, os seus defeitos, as suas virtudes. Jesus olha a mim e a você como um pai olha para um filho e diz, eu te amo. E nos chama pelo nome, como meu pai e minha mãe sempre me chamaram. Por quê? Porque Ele quer que esse relacionamento que eu e você tenhamos com Ele seja cada dia mais próximo, mais gostoso. E Ele faz isso falando diretamente com a nossa alma. Isso é algo que não tem como explicar, mas Ele se revela a nós de uma forma que a gente não entende. E Ele nos chama porque quer se relacionar conosco. Então, não interessa se você tem dinheiro, se não tem, se você é influente ou não, qual a sua família, nada disso. Jesus diz assim, eu quero me relacionar com você e quero de uma maneira, não como Senhor, como Rei, não como amigo. João 15:15 diz assim, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Eu quero ser seu amigo. Quero ter um relacionamento de amizade com você. E ao chamar Maria pelo nome, Ele revelou o início de um novo relacionamento com aquela mulher. E o terceiro R, o primeiro era, quando Jesus me chama por um nome é porque Ele ressuscitou. O segundo, porque Ele quer ter um relacionamento comigo. E o terceiro é, quando Jesus me chama pelo nome, é porque Ele espera uma resposta. Ele espera uma resposta.
O que Maria Madalena poderia ter reagido? De que maneiras? Ela poderia ter simplesmente ignorado. Ah, não, é o jardineiro. Ai, não é o jardineiro. Sai correndo. Ela poderia ter duvidado. Ah, não. Eu estou vendo, mas eu não creio. A voz parece a do Senhor, mas eu não creio. Como que pode alguém morrer e depois ressuscitar? Não creio. Mesmo reconhecendo a voz, não creio. Ou ela poderia ter dito assim, eu até sei que é o Senhor, mas eu não quero mais. Eu já vivi coisas com o Senhor que eu não quero viver de novo. Teve momentos gostosos, teve milagres, multiplicações, mas eu vi o Senhor sendo pregado na cruz, eu vi o Senhor morrendo, eu não quero mais, isso não é para mim. Certo? Ela poderia ter outra resposta, e foi a resposta que ela teve. Ela ouviu o seu nome dito por Jesus, e ela creu. Ela creu. Ela disse assim, agora eu entendo. Não sei se eu já falei aqui, eu gosto muito de filmes, né? Tem um filme, eu gosto muito, que é o Highlander, da nossa época, né, Lino? Os outros não sabem o que é isso, Highlander, da minha época. Quando o Highlander, o guerreiro imortal, mata a última pessoa, ele recebe o prêmio. Qual era o prêmio? Ele diz assim, agora eu vejo tudo, agora eu sei tudo. Eu acho que no céu vai ser assim, sabe? Tipo Highlander. Você chegou no céu, você fala assim, uau, agora eu entendo. Mas Maria Madalena não entendia nada. Ela simplesmente creu numa coisa que ela não entendia. Ela escolhe acreditar. Não pensa assim que naquele momento ela viu Jesus, ouviu o seu nome, ela já falou assim, agora eu estou entendendo tudo. Isso aconteceu por causa disso, estava na escritura escrito isso. Ah, eu lembro daquela profecia. Uau, ele está aqui terceiro dia. Não, gente. Ela devia estar tremendo, apavorada. Encontrou uma pessoa que ela tinha visto morrer 2 dias, 3 dias atrás. Ela devia estar assustada. Mas quando ela ouve o seu nome, ela sabe que é Jesus, ela deixa toda a dúvida de lado. Ela diz, eu creio. E eu vou agarrá-lo porque eu quero segui-lo. Sabe, muita gente hoje, ou todos nós, quando a gente é chamado por Jesus em algum momento, as nossas respostas possíveis são exatamente as mesmas. A gente pode ignorar, tipo assim, acho que não é comigo. Acho que eu sinto alguma coisa, mas acho que não é comigo não. Deve estar pegando aqui do lado e está reverberando. Pode ignorar. Ou a gente pode dizer assim, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que uma pessoa encarnou sendo Deus. Que ela veio ao mundo e viveu aqui como gente, depois morreu, depois ressuscitou. Não dá para acreditar, é demais para a minha cabeça. É uma reação, é uma resposta. Ou dá para a gente dizer assim, olha, eu até acho que alguém pode crer nisso, mas não é para mim, eu rejeito. Mas a resposta que Jesus espera de cada um de nós é a mesma, eu creio. Eu não entendo, eu não sei tudo. Tem algumas coisas na minha cabeça que ainda não fazem sentido, mas essa voz dizendo assim, eu sou o Filho de Deus, ela me faz de alguma forma querer crer nisso. E a Bíblia nos diz que quando isso acontece no nosso coração, é o Espírito Santo falando conosco. É o próprio Deus dizendo assim, hoje eu vim falar com você. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei como você veio aqui, se você é um frequentador da igreja há muito tempo, há pouco tempo, se é a primeira vez, se é a segunda vez, isso não faz diferença, mas eu sei que de alguma forma quem te trouxe aqui hoje para estar nessa reunião foi Jesus. De alguma forma ele te convenceu a deixar alguma outra coisa de lado para estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Porque quer ter um relacionamento comigo e com você. E porque ele está aqui, porque espera uma resposta nossa para ele. É por isso que ele veio. Porque ele quer continuar chamando pessoas pelo nome. E dizendo assim, eu tenho interesse em você, mesmo que alguém não tenha, mesmo que alguém não te compreenda, eu tenho. Eu sei quem você é e eu te amo exatamente da maneira como você é. Jesus tem poder de vencer a morte. E Ele quer a todos aqueles que dizem, eu creio, Ele quer dizer, vou ressuscitar a você um dia também. Um dia quando você morrer aqui, você vai ressuscitar e vai viver comigo no céu.
Mas é difícil para crer? Não é. Porque é verdade. Só por causa disso. E se eu racionalizar? Pois é, uma opção. Mas continua sendo verdade. Continua sendo verdade. E Ele continua querendo se aproximar de cada um de nós. E eu tenho duas respostas que eu gostaria de oferecer a vocês a essa pergunta de Jesus. A primeira é a seguinte: se você até hoje, mesmo que você é simpático a Jesus, a religião, a coisas assim, mas se até hoje você não teve um momento na sua vida que, diante de outras pessoas, publicamente você disse assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Hoje eu creio que Jesus te trouxe aqui para que hoje você possa dizer: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que eu sou uma pessoa pecadora. E essa pessoa que venceu a morte, eu quero que Ele me dê vida eterna também. Então eu creio em Jesus como Filho de Deus para perdoar os meus pecados e para me levar para o céu. Se você ainda não fez isso algum dia, dizendo assim: eu creio em Jesus, eu sei que Ele espera essa resposta de você hoje. Mas vamos supor que você já tenha dito isso em algum momento. Então não tem pergunta nenhuma, ou pedido nenhum, ou expectativa nenhuma de resposta para mim? Tem. Em 2005, quando o furacão Katrina passou sobre os Estados Unidos, se eu não me engano, foram mais de 1.800 pessoas mortas com o furacão, especialmente na cidade de Nova Orleans, que ficou destruída. Teve um senhor, um homem, chamado Chris Moritz, que estava dentro da casa dele, o furacão passou e levou metade da casa dele, mas outro pedaço ficou construído. E ele estava sozinho, ele tinha ido para o porão, lá para o basement, ele sabia que os parentes dele certamente estavam pensando que ele tinha morrido, porque passou exatamente no bairro onde ele mora. E quando ele viu que o negócio, a tempestade diminuiu, e ele pôde sair do porão, e chegou em casa, ele viu que tem uma parte destruída, uma parte inteira, ele pensou assim: o pessoal deve estar preocupado comigo. Ele pegou um pouco de tinta que ele tinha no porão, subiu até o telhado e escreveu no telhado, com a tinta: Chris Moritz está vivo, compartilhe. Alguns minutos depois, e aí ele saiu correndo, porque ele queria ver a casa do cunhado dele, que ficava umas quadras adiante, ele queria saber como é que estava lá. E ele saiu correndo e foi embora. Minutos depois vieram alguns helicópteros das emissoras norte-americanas para cobrir a devastação que tinha acontecido ali com o furacão. E os helicópteros viram aquela inscrição: Chris Moritz está vivo, compartilhe. Em pouco tempo, aquela imagem estava em todos os Estados Unidos da América. Todo mundo sabia que Chris Moritz estava vivo, e aos que o conheciam podiam compartilhar essa notícia. Eu disse para vocês já rapidamente, há mais de 30 anos atrás, um dia Jesus chegou para mim e falou assim: eu preciso de gente que queira dizer a essas outras pessoas: eu estou vivo, compartilhe isso. Se você já é um crente em Jesus, essa eu acho que é a pergunta que Jesus continua fazendo para mim e para você. Todos os dias que eu o encontro, que Ele me chama pelo nome, Ele continua perguntando: Josemir, eu estou vivo. Você pode compartilhar isso a outras pessoas? Eu não sabia a implicação que isso ia ter na minha vida quando eu era um adolescente, mas um dia eu falei: sim, Senhor, eu estou disponível. Não sei quanto tempo pode acontecer com cada um de nós, eu não sei o que exatamente Jesus vai fazer com as nossas vidas, mas eu sei de uma coisa: se Jesus de uma forma especial estiver falando hoje ao seu coração e te chamando pelo nome, dizendo assim: essa história é com você, as mesmas opções de Maria Madalena, você pode ignorar, você pode duvidar, ou você pode crer. E é assim que eu quero terminar o nosso sermão dessa noite. Eu quero pedir que você feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Todo mundo que está aqui, por favor, feche seus olhos e abaixe sua cabeça, porque nesse momento, Jesus pode estar falando o seu nome. E
talvez você faça parte daquele primeiro grupo, aquele grupo que nunca disse assim, diante de outras pessoas, eu creio em Jesus e eu entrego a minha vida a Jesus. Pois bem, eu creio que Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer assim, eu estou te chamando, meu querido, minha querida, meu filho, minha filha. E eu quero saber, você crê em mim, como filho de Deus, como aquele que veio ao mundo para salvar as outras pessoas e toda a humanidade, você crê em mim? É a única resposta que estabelece esse relacionamento com Ele, é sim, eu creio. Então eu quero dar uma oportunidade para você agora, se você nunca fez isso, se você está aqui nessa noite, ou se você sente uma voz especial falando ao seu coração, onde você estiver, se você quiser dizer assim para Jesus, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou, que é o Filho de Deus. Levanta a sua mão, onde você estiver, eu quero orar por você. Tem alguém? Eu não vou demorar nesse momento. Se você quer dizer hoje, eu creio em Jesus, levante a sua mão, onde você estiver. Amém. Pode baixar sua mão. Deus te abençoe, querido. Eu vi sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Amém, querido. Pode baixar sua mão. Eu vi sua mão. Mais alguém? Se Jesus está chamando você pelo nome nessa noite, Ele só quer ouvir, amém, estou vendo sua mão lá atrás, pode baixar, querido. Ele só quer que você diga assim, eu creio. Amém, querido. Deus te ama. Amém. Deus te abençoe. Essa é a resposta. Eu creio. Mais alguém? Muito bem, e agora a segunda resposta. Você já é um crente em Jesus. Mas nessa noite, Deus está dizendo assim, eu quero pessoas especiais, que tenham um compromisso diferenciado comigo, para dizer, eu estou vivo, compartilhe. Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida, mas eu sei que Ele pode estar falando o seu nome hoje, e dizendo, eu quero você, de uma forma especial comigo, nessa proclamação. Se você quer dizer, sim, Senhor, conte comigo. Levante a sua mão, que eu quero orar por você também. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Pode baixar, amém. Esse é o Senhor que nos chama pelo nome e diz, é com você. Esse é o nosso dia. Esse é o dia de estarmos juntos. A última vez, mais alguém levante sua mão, eu quero orar por você. Amém, querida, amém. Eu não tinha planejado isso, mas olha aqui para mim, todo mundo, pode abrir seus olhos. Eu quero orar por você, com você aqui na frente. Desculpa, Eliseu, alguns minutinhos, tá bom? Se você levantou a mão naquela primeira pergunta que eu fiz, se você quer dizer que crê em Jesus, você levantou sua mão, rapidinho, sai do seu lugar, vem desse lado aqui que eu quero orar por você. Se você levantou a mão na segunda pergunta, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Rapidinho, gente, rapidinho, sem receio. Sabe por quê? Você diz assim, mas eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada, mas eu quero orar por você. Se foi na primeira pergunta, vem desse lado. Se foi na segunda, vem desse lado. Eu quero orar por vocês. Eu creio que Jesus está pedindo para eu fazer isso por você agora, tá bom? Muito bem. Isso, alguns desse lado. Pode vir, querido. Obrigado que você veio. Obrigado que você veio, querido. Meu mano, eu te amo, viu, Sérgio? Eu quero orar por vocês. Por favor, Eliseu, venha também. Vamos colocar nossas mãos, os líderes da igreja, se você puder direcionar suas mãos por esse grupo. Vamos orar. Senhor Deus, hoje é um domingo como aquele de ressurreição, onde a gente lembra que Jesus, o teu Filho, ressuscitou. E esse é um domingo, ó Deus, em que mais uma vez Ele chama cada um de nós pelo seu nome. Cada um. Alguns Ele quer dizer assim, eu sou o Salvador das suas vidas. Não interessa que pecados você já cometeu ou vai cometer daqui para frente na sua vida. Se você creu em mim como seu Salvador, que eu sou o Filho de Deus, que eu ressuscitei, os seus pecados agora estão apagados e perdoados diante de Deus. Um dia você vai ressuscitar também e você vai ter vida eterna. Pode crer. Eu vou andar sempre com você, todos os dias. Agora somos nós dois juntos.
Louvado seja Deus pela vida de vocês que estão aqui. E vocês outros que hoje estão dizendo assim: Senhor Jesus, tem tanta gente que ainda não sabe que o Senhor ressuscitou. Eu às vezes convivo com eles proximamente, Senhor. E assim como aquele homem disse, compartilhe isso. Hoje eu sei que Jesus está falando comigo. Faça alguma coisa a mais para dizer às outras pessoas que eu estou vivo. Obrigado porque o Senhor incluiu o meu nome nessa noite. Obrigado por me trazer aqui na frente. Faz, ó Deus, comigo o que Tu queres. Porque a minha vida é Tua, sempre foi Tua, Senhor, o Senhor sabe. Fala comigo, Senhor. Estou disponível, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que oraram agora com sinceridade de coração, dá-lhes, ó Deus, poder e unção do Teu Espírito, para que essas coisas se cumpram na Tua glória e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e volte para o seu lugar. Obrigado.